me escutando, pessoal? Bom dia, meu nome é Cibele, eu sou assessora do currículo de Ciências da Natureza. Legal, as escolas estão respondendo, é isso mesmo, a gente vai interagir via chat. Quem ainda estiver mantendo o microfone aberto, eu peço para que feche, para não dar interferência. Tá? Hoje nós vamos falar de progressão de habilidade. Eu só estou esperando vocês se ajeitarem, tá todo mundo conseguindo visualizar. Assim eu vou liberar o slide e eu quero que vocês me dêem o retorno se vocês estão conseguindo visualizar o slide. Porque é importante que vocês visualizem e acompanhem as explicações. Qualquer dúvida pode ser colocada via chat ou pedida a palavra. Eu só peço que vocês peçam a palavra para que eu pare de falar e vocês interajam comigo. Tudo bem? A gente pode começar? Eu tenho 22 pessoas na sala. Pode, ó, o Sen tá falando que pode. Então eu posso começar. Beleza? Bom, vou dar início. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a web é com a coordenação pedagógica. Vocês têm um papel importantíssimo nesse processo de implementação da Base Nacional Curricular Comum e do Documento Curricular do Tocantins. É muito importante que vocês compreendam todo esse processo, porque vocês são o elo entre professor e as secretarias. É vocês que vão fazer acontecer aí a nível de escola. É muito difícil que cada um de nós estejamos atendendo professor a professor, mas vocês têm uma dimensão um pouco menor e conseguem atender com mais agilidade e mais destreza. Bom, pessoal, o desafio da educação agora é que todas as escolas trabalhem com a BNCC. Para que a gente trabalhe com a BNCC, eu preciso compreender esse processo. E uma coisa muito importante no processo de planejamento do professor é a progressão da habilidade. Então, eu vou explanar bem rapidinho alguns conceitos sobre habilidade e competência e a gente vai especificamente hoje para habilidade. E por que eu estou trabalhando especificamente com o coordenador? Porque vai ser função de vocês, dentro da escola, estar orientando esses professores. Qualquer dúvida de vocês, qualquer relacionada a conteúdo, vocês na maioria são pedagogos e de repente estão lidando com um especialista, professor da área de ciência da natureza, professor de matemática, professor de português. Isso gera um certo receio, né? Porque eles são especialistas. Só que uma coisa que vocês têm que se empoderar, e eu quero que vocês se empoderem mesmo, é que quem domina metodologia e forma de aplicar o conteúdo são os pedagogos. Vocês são especialistas em como os alunos ou os meninos aprendem. Então vocês têm muita propriedade para falar com o especialista. Mesmo que vocês não dominem todo aquele objeto de conhecimento, a técnica de se levar esse conteúdo para a sala de aula, vocês dominam e com muita propriedade. É apaixonante quando a gente vê uma aula preparada por um pedagogo. Então, eu tiro o meu chapéu para vocês, espero que vocês aproveitem o máximo essa web, mas a gente vai começar. Então, a BNCC trabalha com duas fases, né? Duas etapas, que é a habilidade e a competência. Todas as habilidades estão voltadas para desenvolver as competências ao final de toda a educação básica. E para isso eu preciso entender muito bem essa habilidade e como eu vou fazer essa habilidade acontecer no plano de aula do professor. Então eu vou contar, nós aqui da Regional, contamos muito com o apoio da coordenação pedagógica para isso acontecer. Eu vou abrir o slide que vai falar de uma habilidade. Eu peguei um exemplo de uma habilidade ou não, tá, gente? Esse slide que eu vou estar apresentando, ele é da doutora Letícia Suarte. Ela trabalha no currículo de Ciências da Natureza, no currículo da SEDUC, e ela fez um material fantástico, só que voltado para a área de ciência. Mas dá para a gente utilizar para que vocês possam entender esse procedimento. Então, eu vou apresentar o slide da Letícia, tá? E vou começar a falar. Qualquer dúvida, vocês podem interagir pelo site. Posso começar? Ok. Ninguém pode? Não estou vendo as respostas aqui, mas vou abrir para o slide. Opa. Você está presente.
vendo o slide? Estão conseguindo ver os slides? Ainda não apareceu? Ok, vocês estão vendo um slide que tem uma progressão, tem uma habilidade e tem todo um detalhamento dela? Bom, se tá todo mundo visualizando aí, se não tiver, vocês vão colocar no chat pra gente poder tentar arrumar. Enfim, a Letícia pegou a habilidade do 5º ano, então se vocês perceberem aqui, vocês estão acompanhando aí onde eu tô conseguindo pôr o mouse. Então eu tô bem aqui em cima, a Samira trabalha muito bem isso quando a gente vai na parte, né, faz isso com vocês. Isso aqui é um código alfanumérico, a gente tá com o código alfanumérico do ensino fundamental e ele fala assim, ó, ensino fundamental, 5º ano, ciências da natureza, CI, né, 01. Então a habilidade 1, a primeira habilidade que o professor vai ter que trabalhar com essa série. A gente pegou isso a termos de exemplo para vocês, tá? Então esse é o código, cada série vai ter. Aqui, eu não sei se vocês vão conseguir. Ui, aí, depois vocês arrumem. Não sei se vocês vão conseguir visualizar aí, mas tenho as habilidades de cada ano série. Aqui eu tô com uma habilidade de ciências da natureza do ensino fundamental do 8º ano. Essa é a habilidade 2. Então cada documento tem essas habilidades. Isso aqui é um jogo que a gente faz com os professores, tá? E a gente separou as habilidades, porque é muito importante o professor compreender que ele trabalha isso ponto a ponto, tá? Depois, se vocês quiserem um material, a gente tem para vocês fazerem uma possível formação na escola. Se tiver tendo dúvidas, a gente fornece, tá ok? Mas vamos lá, vamos voltar aqui para nossa apresentação. Todo mundo tá visualizando aí? Eu tenho aqui. Pessoal, se eu estiver falando rápido demais, vocês vão me brecar, tá bom? Vocês colocam aí no chat que eu vou mais devagar. Eu tenho o hábito de falar muito rápido. Eu vou tentar ser mais lenta e para vocês poderem acompanhar. Mas vamos lá. Eu tenho uma habilidade do 5º ano, é a primeira habilidade, e ela fala assim: explorar fenômenos da vida cotidiana com base em suas propriedades físicas observáveis, que evidenciem propriedades físicas dos materiais, como densidade, condutibilidade térmica e elétrica, resposta às forças magnéticas, solubilidade, resposta às forças mecânicas, dureza, elasticidade, etc., entre outras. Pessoal, aqui tem dentro da habilidade uma descrição do objeto de conhecimento, que é a mesma coisa que o conteúdo que a gente estava acostumado a trabalhar. O que tem e que é o pulo do gato para que a gente entenda esse planejamento e que a gente trabalhe de forma diferenciada com esse aluno? No início da habilidade, eu tenho um verbo. Esse verbo é o verbo explorar. Esse verbo explorar é que, se vocês verem aqui no slide que a Letícia fez, ela descreve ele como processo cognitivo adequado ao ano aprendizagem efetiva. Então, essa habilidade ou essa ação, esse verbo que é explorar, é uma habilidade que é possível se desenvolver ao 5º ano. Porque quando a gente fala dessa progressão, é dentro de cada ano série, dentro do desenvolvimento cognitivo da criança, o que ela consegue fazer, o que ela mentalmente, né, cognitivamente, ela consegue desenvolver. E nesse caso aqui, todo o foco do planejamento vai ser na exploração. Vamos esquecer um pouquinho o conteúdo. Aí agora eu quero que vocês, não sei, uma escola, pensando em uma atividade que leve o aluno a explorar. Não interessa o conteúdo agora. Quem poderia dar um exemplo de uma atividade que levasse o aluno a explorar? Qual das escolas pode fazer isso para mim? Qual pedagogo pensou em uma atividade que seria de exploração? Uma aula que eu fosse levar o aluno para explorar, seja o que for, vamos esquecer o conteúdo lá da habilidade.
O meu foco agora é desenvolver a capacidade do meu aluno em explorar alguma coisa. Alguém quer ajudar aqui? Dar uma contribuição? Tem alguém falando? Oi? Quem gostaria de fazer uma palhinha? Para não ficar só eu falando. Como eu disse, eu tiro o chapéu para vocês. Nesse quesito prática e metodologia, o pedagogo é especialista em fazer isso. Então, o nosso verbo lá, dentro do início da habilidade, é exploração. Esquece o conteúdo que está lá descrito. Que vocês sejam mais confortáveis, não sei, português. O que vocês fariam para que o aluno de vocês fosse capaz de explorar alguma coisa? Qual seria a atividade prática que vocês, quanto professor? Olha só, a Criança Esperança respondeu aqui. Visita, cadê? Como que ele, cadê? Peraí, só. A Lu tá anotando ali pra mim que sai. Uma feira para explorar o ambiente. Visita uma feira para explorar o ambiente. É isso mesmo, pessoal. Então, explorar é o ato de eu ir, de eu observar, né, de eu analisar. Lembrando que é muito importante que o professor tenha esse conceito fixado, porque na hora de avaliar, ele precisa avaliar o verbo, a ação do aluno. Então, ele tem que avaliar se aquele aluno, durante aquele desenvolvimento da atividade, foi capaz de explorar. Difícil fazer uma coisa dessa? Explorar as características do reino Monera. Explorar as características do reino Monera. Mas tá bem, assim, bem simplório, eu preciso detalhar mais. Como eu levaria a explorar? Vou recolher animaizinhos, né? Vou tirar foto, vou tirar retrato, mas tudo que levasse a uma investigação. No caso do verbo explorar. É claro que alguns verbos vão mais de encontro a um componente ou outro. Aqui no caso de ciência vai ter muito essa questão de investigação, né? A gente está utilizando um exemplo das habilidades dentro de ciência. O foco aqui é que vocês compreendam que quando vocês forem ajudar o professor a fazer esse planejamento, vocês precisam olhar para esse verbo que está no início da frase. Tem habilidades que possuem 2 a 3 verbos. Então, vocês vão focar nisso e pensar. Bom, agora, eu acho que isso ficou bem claro, não ficou? Então, eu olho para a habilidade, eu pego lá a habilidade, vou pegar outra aqui, uma bem bonitinha. Pego a habilidade, leio, olha aqui. O meu verbo é construir aqui. Essa habilidade fala assim: construir circuitos elétricos com pilhas, baterias, fios, lâmpadas ou outros dispositivos e compará-los a circuitos elétricos residenciais. Então, a minha ação ou o meu planejamento tem que ser atividades que levem o aluno a construir esse circuito, aqui dentro da habilidade do 8º ano, tá? Então, essa condução, mesmo que você não domine o conteúdo, coordenador, mesmo que você se sinta, né, porque você está lidando com um especialista, mas eu acho que vocês não têm que ter esse receio, porque quem domina esse tipo de técnica realmente é o pedagogo. Eu preciso elaborar atividades e aí a gente conta com vocês nessa condução da escola. Não dá para, por exemplo, eu fazer uma aula expositiva aqui, dá até num outro momento, uma aula expositiva aqui, se a minha habilidade é construir. Eu vou lá e demonstro um circuito. Mas qual que é a minha habilidade a ser desenvolvida? É a construção, ou seja, vai levar esse aluno a pôr a mão na massa e construir. É claro que para ele construir, ele vai precisar entrar em contato com alguns circuitos. Até que aqui no final fala, e no final, olha aqui o outro verbo, compará-los. Mas tá indo ok? Vocês estão conseguindo compreender isso? Eu vou voltar para o slide aqui novamente. Vocês estão conseguindo visualizar o slide, correto? Aí vocês vão ver que a Letícia, ela separou a habilidade em 3 partes. Ela colocou aqui, primeiro, o verbo como um processo cognitivo, é o processo de aprendizagem, é o nosso foco a partir de agora, tá? O foco não é mais só o conteúdo vai ser o meio, ou o objeto de conhecimento vai ser o meio para que eu vá desenvolver esse processo cognitivo,
que é o verbo no início da frase. Depois ela separa, olha aqui, complemento, objeto de conhecimento, que é o mesmo conceito de conteúdo. Ó, conteúdos, conceitos e processos a ser aprendido, mobilizados na habilidade. Então, eu preciso explorar aqui dentro dessa habilidade os fenômenos da vida cotidiana. Com base no quê? Propriedades físicas observáveis. Sólido, líquido, gasoso. Então, aqui eu preciso explorar atividades que levem a fenômenos do cotidiano. Mas o que o meu aluno tem que ser instigado a explorar? As propriedades físicas. Então, se é sólido, se é líquido, se é gasoso, mas sempre pensando que a minha atividade é de exploração. O meu conteúdo está aqui, ó, propriedades físicas. E que jeito que eu vou fazer isso? Com coisas do cotidiano. Você viu que ela até destacou isso aqui numa cor diferente. Então, esse é o nosso objeto de conhecimento. Esse vai ser o meio para desenvolver a ponta, o início de tudo. Aí vamos lá para a terceira parte, última. Ela chamou de modificadores. Tá? São as informações sobre o contexto da aprendizagem esperada. Então, são as informações que vão ajudar a conduzir a observação, a exploração das propriedades físicas. Aí, ela complementa. Eu não vou só observar o estado da matéria. Olha só, que evidencia propriedades físicas dos materiais, como ela vai ampliar essa habilidade, a densidade, a condutibilidade térmica, eletricidade, resposta às forças magnéticas, solubilidade, resposta às forças mecânicas, dureza, elasticidade, etc., entre outros. Ou seja, ela vai aumentar o grau de complexidade da atividade. De vez eu só explorar se é sólido, líquido e gasoso, eu vou mais a fundo em outras propriedades que também são físicas e dos materiais. Isso vai caber ao especialista saber qual é a atividade que ele vai fazer, mas lembrando que o foco é explorar. Então, eu possibilito várias atividades que o meu aluno possa fazer essa exploração. E aí vocês podem conduzir o processo. Eu faço uma aula, uma demonstração de um experimento, observo, peço para o aluno relatar e nisso vai sendo conduzido. Pessoal, até aqui, tranquilo? Deu para compreender essa habilidade? E assim são com todas as outras habilidades dentro de outros componentes. É claro que aqui, como a gente está falando, pegou uma habilidade de ciências da natureza, ela vai estar sempre voltada para o letramento científico, para o letramento da pesquisa. Um dos focos de ciência da natureza é que eu desenvolvo um sujeito que é capaz de pesquisar, que é capaz de ser curioso. Então, as ações dentro do processo cognitivo vão ser sempre voltadas para esse lado de exploração, de investigação, tá? Mas o intuito é que vocês compreendam e identifiquem dentro da habilidade o verbo. Então, toda vez que vocês pegarem agora, vocês vão fazer junto com os professores de vocês esse exercício. Identifica o verbo, lembrando que tem algumas habilidades que tem até 3 ou 4 verbos. Vocês precisam identificar o verbo. Essa identificação do verbo é muito importante porque vocês vão saber qual é o tipo de aula que vocês vão ter que planejar, o que o professor tem que preparar. Depois vocês vão identificar dentro da habilidade o próprio objeto de conhecimento, que é a mesma coisa de conteúdo. Aqui no nosso caso são as propriedades físicas, dos materiais. E depois vocês vão ver que a própria habilidade, ela se complementa. Então, se caso o meu aluno consegue ver as mais simples, ele pode ver as propriedades físicas dos materiais um pouco mais complexa e pode aprofundar isso. E olha só que interessante, esse conteúdo a gente trabalha muito bem lá no ensino médio, mas ele já está aqui no 5º ano. É para o menino conseguir conceituar tudo isso, ele tem que saber e trabalhar a densidade. Aqui, pessoal, que é o pulo do gato. Aqui o menino só tem que aprender a explorar, visualizando o que é uma densidade, o que é uma elasticidade. Ele não precisa ainda ter esse conceito muito bem concreto e firmado. Ele precisa entrar em contato com o conceito para quando ele chegar lá no ensino médio, o professor for trabalhar,
mais profundamente esse conteúdo ou esse objeto de conhecimento, ele já tem os primeiros contatos. Olha que interessante. Então, o meu verbo é bem simples, a minha ação é bem simples, mas eu estou mencionando alguns conteúdos complexos, alguns objetos de conhecimento bem complexos. Então, vocês repararam isso aqui. Então, dá para identificar dentro da habilidade a ação que eu preciso fazer, o grau dessa ação. Então, no caso de explorar, é uma coisa muito simples, não está pedindo para o menino fazer análise, não está pedindo para o menino argumentar sobre isso, apenas explorar. Você consegue visualizar novamente, olha aqui, o conteúdo, o meu conteúdo base ou o meu objeto de conhecimento base, que é as propriedades físicas, e como eu tenho que ver vários pontos dentro das propriedades físicas. Aqui ela amplifica esse conhecimento. Interessante, não é? Vocês estão com alguma dúvida sobre isso? Pode falar aqui no chat ou pedir a palavra. Aqui algumas pessoas responderam aqui, seminários curtos, portfólios. Tá? Vocês querem fazer mais alguma sugestão? Deu para entender essa habilidade? Então, a habilidade eu tenho 3 pontos dentro dela. Eu tenho o verbo que vai conduzir a minha ação dentro do plano de aula. Eu tenho o objeto de conhecimento que vai ser o meio para eu desenvolver essa ação. Então, eu vou desenvolver essa ação dentro de um objeto de conhecimento. E eu tenho os complementos, os modificadores, algo que eleva mais ainda como eu vou desenvolver essa ação. Então, se a gente pensar bem, dá para desenvolver uma habilidade, no caso daquela habilidade, em apenas uma aula? E aí Oi, que... tá ouvindo, professora Elisângela? Oi, quem tá falando? Carlos, professora Elisângela. Tá ouvindo? Tô te ouvindo, cara. Você quer falar? Ok. Só testando. Só testando? Se vocês quiserem interagir comigo, vocês pedem a palavra, que eu vou adorar que vocês troquem as ideias comigo. Ok. Tá? Tem alguém que quer fazer algum complemento disso que foi falado aqui sobre habilidade? Tem algum coordenador que quer complementar, que quer tirar alguma dúvida? Ficou claro que eu tenho esses 3 pontos dentro das habilidades, que é o verbo. Vocês precisam deixar o microfone de vocês fechado, tá? Parece que tem alguns microfones abertos. O microfone do Elisângela tem que ser fechado, senão dá interferência. Ok. Então vamos lá, vamos voltar aqui para o nosso tema, que é a progressão da habilidade. Estou achando vocês muito quietinhos, vocês são uma sala muito boazinha. Ou a professora é muito ruim, não está conseguindo fazer vocês ficarem curiosos, ou vocês estão dominando muito bem esse processo. Eu fiquei intrigada com uma coisa, eu vi aqui uma sugestão de seminários, né? Legal. Como seria esse seminário dentro do item exploração? O microfone do Elisângela continua aberto. Aí fechou agora. Essa sugestão de você está como explorar? Como que o SEM pensou quando ele falou de seminários dentro dessa exploração? Será que o SEM poderia falar, interagir? Isso é uma sala, gente, de reunião. A gente está utilizando uma ferramenta, que é o Hangout, e que vocês poderiam até também, de repente, fazer uma web com os alunos, utilizar isso, que é uma das competências. Eu só estou trabalhando hoje aqui a progressão da habilidade, mas eu gostaria muito que vocês interagissem comigo e colocassem qual é a dificuldade que está tendo aí na escola, né? Qual é o nível de dificuldade. Apesar do SEM ser uma escola de ensino médio, ela vai lidar muito bem com esse processo aqui. E essa habilidade que eu apresentei, apesar de ser do fundamental, ela também tem o mesmo padrão que está no ensino médio. Então, ou seja, o professor do ensino médio, quando for planejar, ele vai ter que olhar para essa habilidade, identificar o verbo, né, da habilidade ou os verbos da habilidade e também identificar o objeto de conhecimento que ele precisa trabalhar. Vai poder fazer os complementos dentro da própria habilidade
habilidade ela faz essa sugestão de complemento, mas nada impede que o professor visualize outros complementos, desde que ele foque no desenvolvimento daquela ação ou daquele verbo que está dentro da habilidade. Outra coisa interessante é a gente pensar que eu não trabalho com a habilidade sozinha. Eu preciso pegar as 10 competências e olhar competência e habilidade. Essa aqui é específica, a gente faz o documento bem assim, não sei se está dando para vocês verem, é específica do componente de ciências da natureza. Então, eu tenho que pegar, além de eu saber que o meu aluno vai construir um circuito, eu tenho que exercitar toda essa parte aqui, que é uma competência, exercitar a curiosidade intelectual. Como eu exercito a curiosidade intelectual? De vez eu apresentar o conceito, eu levo meu aluno a pesquisar. Eu levo meu aluno a observar, eu demonstro para ele o possível, né? Faço questionamentos. Então, a gente vai ter que ter essa demanda aí de modificar essa forma. Eu não chego lá e falo, olha, é assim, né? Eu mostro alguma coisa e vou instigando para que ele possa desenvolver essa curiosidade. Então, a gente sempre trabalha com a habilidade, mais a competência. Eu decido qual a habilidade que eu quero contemplar naquela aula. Vou lá, leio a habilidade, imagino e pego lá a competência que vai ser coerente. Porque se a gente pensar, as habilidades são pedaços de ações que precisam ser desenvolvidas muitas vezes com os alunos para que eu chegue a um aluno que é curioso, que busca, né, que cria, que inventa. Então, para isso, eu preciso de vários pedaços de habilidade. Tranquilo, pessoal? As habilidades têm uma sequência. Eu estou esperando ver se tem algum questionamento para mim ir para outra parte. Ah lá, tem uma pergunta aqui. Vou voltar, vou abrir que eu perdi a questão. Então vamos lá. Tá tremendo aqui. Essas habilidades precisam ter uma sequência ou vai de acordo com a necessidade da turma? Elas têm sim uma sequência cognitiva quando foi pensado no documento. Mas se eu pensar, eu sou um professor, eu conheço a minha turma e sei que cada aluno, né, tem um desenvolvimento cognitivo. Então, se você pensar que o seu aluno pode ou não ter desenvolvido uma habilidade, aí cabe você, professora, ter esse conhecimento e trabalhar as que são necessárias para chegar nas mais elaboradas. Eu vou mostrar uma outra tabela aqui, que ela faz uma progressão das habilidades de acordo com os anos série. Então, o que o meu aluno é capaz de desenvolver no sexto, no sétimo, no oitavo, ela fez um levantamento dos verbos, vamos dizer assim. Então, para a gente tentar entender, quando eu falo verbo, é a ação do aluno, uma coisa que tem que ficar bem clara, que todas as atividades que nós formos planejar agora, no momento, é pensando no aluno que executa. Não eu fazer, o aluno fazer, o aluno no centro do processo. Então, de vez o professor fazer uma aula expositiva, por que não o aluno pesquisar e fazer aula expositiva? Vai ser a melhor aula do mundo? Não vai ser a melhor aula do mundo. Mesmo porque ele não tem certos conceitos construídos. Mas é o processo de construção que interessa para a gente. Então, a ação tem que ser pautada para o aluno. E cabe o professor, nesses momentos, apenas fazer intervenção, instigar, perguntar. Quando ele perceber que o aluno, né, foi para um caminho errado, tentar retornar aquele aluno para o caminho mais correto. Eu vou mostrar uma outra tabela agora. Ela está dentro do slide. Vocês estão conseguindo visualizar? Só responde no chat pra gente se vocês conseguiram visualizar a modificação do slide. Olha só que interessante. Isso aqui é a chamada progressão da habilidade. E ela está fragmentada em 3 pedaços. E se vocês forem dar uma olhada, é uma lista de ações. Olha só, eu tenho aqui primeiro o verbo que é lembrar. Então, é visualizar. O que é lembrar? Eu visualizar alguma coisa e lá na frente eu saber visualizar. Olha, a caneta tinha escrito compactor, né, 07. Eu me lembrei disso.
Para que essa habilidade seja bem fixada, e é uma habilidade muito simples, vocês vão ver muito ela nos anos iniciais, nas séries iniciais, eu tenho lá, ó, escolher, definir, duplicar, identificar, listar, reconhecer, relatar, reproduzir, selecionar, soletrar. São habilidades ou verbos, né, dentro da ação, e a gente vai pensar que é a ação cognitiva, que o professor vai ter que estar trabalhando com esses alunos que estão nessa fase, então são das séries iniciais. Aí, olha, começa a complicar um pouquinho, olha lá, compreender. Então, um pouquinho mais elaborado. Agora, eu não preciso só lembrar, eu preciso compreender que isso é uma caneta Compactor 07, mas que ela tem uma tinta aqui dentro, que a função dela é para escrever e de repente trazer uma mensagem. Ou seja, eu não tenho só que lembrar agora, eu preciso compreender qual é a função daquilo que eu fui trabalhando. Vocês estão conseguindo? Pedir para pôr tela cheia. Tela cheia? Tá, vou colocar aqui. Do começo. Vai modificar até eu chegar lá. Eu pulei algumas coisas na apresentação da Letícia, porque como eu estou lidando com a coordenação, vocês vão trabalhar com todas as áreas. Mas esse procedimento de progressão da habilidade cabe em todas as áreas, correto? Melhorou o slide? Então vamos lá, a gente estava aqui analisando. Então eu estou aqui nas competências mais simples, né? Elas são bem simples. Olha aqui. Opa, deixa eu ver se eu pego um recurso aqui. Então eu estou bem aqui no início. Vocês vão ver muito isso nas séries iniciais. E aí você vai ver que o professor vai fazer uma gama de ações. Escolher, o que é escolher uma coisa, né? Escolha um objeto azul, qual desses objetos, né? Essa capacidade, duplicar, identificar. Então aqui eu tenho essa gama de verbos, é claro que pode ter mais algum verbo, Sibeli. Sim, a gente tentou contemplar os possíveis e dentro da BNCC, mas é nessa linha. Então o meu aluno precisa passar por isso, para que ele chegue aos verbos de compreensão. Chegando aqui nos verbos de compreensão, vocês vão ver que tem uma gama de possibilidades, né? Reformular, mencionar, mostrar, resumir. O aluno já começa a ser capaz de resumir, né, os conceitos que ele já lembra. Então, vocês vão ver que é processo cognitivo. Passando dessa parte de compreender alguma coisa, olha só, um dos verbos da compreensão é categorizar, classificar. Né? Então vocês vão vendo que tem. Aí você vai lá para outro um pouquinho mais elaborado. Isso vai fazendo por isso que chama progressão da habilidade. Eu preciso lembrar de alguns conceitos, eu preciso compreender esses conceitos. Para quê? Para chegar e aplicar. Né? Então conhecer eles, compreender eles para poder aplicar, né? Para poder ilustrar, para poder fazer uma abstração. Isso aqui já começa já nas séries, né, do fundamental lá, do ciclo 2, ele já está começando a aplicar alguns conceitos. Tá chegando questões aqui. Essa pergunta do senha é referente àquele seminário lá de exploração. Seminário de exploração. Tá, daqui a pouco eu vou ler, só vou terminar e concluir aqui. Então vocês vão vendo que tem uma gama a ser, né, trabalhada. Aqui no caso, olha aqui, solucionar, usar, planejar. Então, quando eu tenho bem fixado, olha a importância da base aí. É claro que tudo é um processo, que nós somos a fase de transição, mas quando... Tá sem áudio? Nossa, Jesus. Peraí. Você deve ter fechado o celular. Não fechei não. Olha só. Deixa eu só visualizar aqui. O áudio voltou, pessoal? Sem áudio. Poxa. Desativaram o microfone da Adélia. Mas ele tá funcionando. Pronto, às vezes eu... Agora, tá escutando?
Sim? Ok. Ok. Desculpa, gente. Talvez eu na hora lá toquei sem querer, tá? A gente também tá aprendendo aqui a mexer com as tecnologias. Mas elas têm um grande potencial e ajuda realmente no que a gente precisa fazer. Mas vamos voltar pro slide lá que a gente estava na progressão, né? Vou pôr aqui no tela cheia. Olha lá. Então eu estava bem aqui, conceituando isso. Conforme o professor vai passando de fases, vai aumentando a complexidade do verbo, até chegar no momento que o meu aluno está tão, né, desenvolvido cognitivamente que ele é capaz de criar alguma coisa, né, de construir, de mudar alguma coisa, de projetar alguma coisa, de desenvolver, olha só, né? Então, é uma sequência de atividades que precisam ser desenvolvidas ao longo dos anos séries. Então, a gente fica muito ansioso. Eu vou sair do slide agora, tá? Porque a gente precisa realmente que vocês tragam as dúvidas, mas acho que ficou bem claro essa questão da progressão e que conforme o aluno está numa série, maior vai ser o nível de dificuldade da atividade a ser realizada pelo aluno, não é pelo professor. Todas as atividades têm que ser direcionadas pelo aluno. Aí a gente tem que chamar a atenção, porque quando é aluno em movimento, aluno em ação, é uma escola bem barulhenta, é uma escola bem movimentada, né? Não dá mais para ficar enfileirado, não dá mais para ficar só escutando. Tem momentos sim que a escuta, que nem a gente está fazendo aqui, é importante, mas a ação dentro do processo é muito importante. E a base vem, na verdade, para fazer acontecer aquilo que já era falado lá atrás, que vocês tiveram algumas palestras e viram que esse não é um conceito novo. A base não é algo teoricamente nova. Ela tem alguns conceitos novos, mas não é algo teoricamente novo. E tem professores que fazem isso com muita destreza, tem, né, professor que trabalha dessa forma muito bem. Bom, eu vou ler a questão aqui, da Escola Elisângela. Vocês vão disponibilizar esse material para a escola? Sim, tranquilo. Esse material como eu disse, é da Letícia Suarte. Ela é doutora de Ciências da Natureza dentro do currículo da SEDUC. Foi ela que fez esse material. Não tem problema nenhum a gente enviar para a escola. Mas lembrando que essa web, ela fica gravada e vai para o canal da Dred Palmas. Eu peço que vocês entrem no canal, se inscrevam no canal, porque a gente pode estar disponibilizando algum vídeo, alguma coisa que vá servir para vocês. Tem muita coisa na internet boa, então entra lá no canal, Dred Palmas, no YouTube, e se inscreve que vocês, assim que chegar vídeo e coisas novas, vocês vão receber, tá bom? Olha aqui. Aí tem outra pergunta aqui. Após a apresentação do tema, o aluno irá pesquisar e ir em loco bibliográfico, culminância, documentários, exposições, etc. Ele estava explicando como seria o seminário. Obrigado, viu, Sen? É bem isso mesmo. E aqui o que é interessante é que ele ainda destacou muito bem o aluno, né? Às vezes a gente tem esse hábito e um pouquinho de falta de paciência. Por quê? Porque o processo do aluno é mais demorado do que um professor, né? A gente já tem um cognitivo todo desenvolvido. Eu, quando professora, ficava muito ansiosa, porque eu queria que eles me respondessem logo. E muitas vezes essa minha ansiedade estragava o processo de aprendizagem do aluno, porque eu dava a resposta antes da hora, e é eles que precisam construir as respostas. Então, o professor, a partir de agora, e com esse intuito, ele tem que ser aquele professor que constrói problemas para os alunos resolverem, que trabalha nessa instigação. A gente vai muito para as escolas e o que a gente mais escuta é que o aluno não quer participar, que o aluno não quer fazer, que o aluno não tem vontade. Eu sei muito bem como que é isso na pele, mas a gente tem que também trabalhar com o professor, que é hora, né, e faz parte da nossa profissão desenvolver essa vontade do aluno. Ah, mas isso, a gente pensa assim, isso não é obrigação minha. É sim, se eu pensar que essa falta de ação no processo atrapalha a aprendizagem. Eu estou aqui para ensinar.
E ensinar vai exigir que o meu aluno construa esses processos, essas habilidades, tá, pessoal? Então, o slide era esse que a gente tinha que trabalhar. Eu quero entrar em mais alguns pontos. Tem alguns estudos que dividem as habilidades em 3 partes. Vocês viram que eu fiz uma progressão dela de acordo com a complexidade dos verbos. E conforme a ação do verbo é mais elaborada, né, ou a ação do sujeito é mais elaborada, mais dificuldade, mais tempo de trabalho vai se exigir dentro de um plano de aula. Tem alguns estudos que dividem as habilidades em três partes, tá? Eles falam que eu tenho um primeiro grupo de habilidades que é ligado à observação. Então, são habilidades de observação, que possibilitam o aluno visualizar, o aluno escutar. Então, esse é o primeiro processo. Se a gente pensar, é assim que a gente se desenvolve mesmo. A criança, ela aprende por observar, por escutar. Tem painel e temas escritos. Peraí, deixa eu só ver qual que é a questão aqui. Tem painel e temas... Estão aparecendo no espelho. É por causa da câmera. Tem painel demais, escritos estão aparecendo em espelhos. Não, o teu painel é porque lá aparece o contrário para eles. Ah, tá. Sim, desculpa, gente. A gente tinha que ter posto tudo, né? Olha aí, conceitos de física. É por causa da câmera. Delete isso aí, tá? Da próxima vez a gente conserta. Eu acho que eu entendi o que ele falou aqui. Então, vamos voltar aqui para a habilidade. Eu dividi em 3 grandes partes, tá? São as habilidades de observação, as habilidades de transformação e as habilidades de compreensão. Então, quando você pensar nessas 3 grandes ações, o seu planejamento tem que estar pautado em 3 grandes ações, né? Os seus verbos de condução seriam isso. O importante hoje aqui é que vocês olhem para a habilidade, identifiquem o verbo da ação, identifique o objeto de conhecimento e identifique os possíveis complementos, ou seja, as possíveis formas de se trabalhar aquele verbo. Então, eu vou trabalhar, se eu for pensar lá na propriedade física, eu só trabalho as propriedades físicas da matéria, sólido, líquido e gasoso. Acabou, fechou a aula, mas não é bem isso. Para mim trabalhar o conceito de exploração, eu preciso estar trabalhando mais vezes, aí eu entro a mais conceitos dentro da disciplina. Outra coisa interessante naquela habilidade escolhida é que era do 5º ano, porém o objeto de conhecimento no nosso referencial anterior é contemplado, acho que se eu não me engano, no 1º e no 2º ano do ensino médio de física. É para mim trabalhar da mesma forma que eu trabalho com aquele aluno de física? De jeito nenhum. A minha avaliação vai ser tão elaborada quanto eu faço com um aluno do ensino médio? De forma alguma. O meu foco é que ele seja capaz de explorar aquilo. Então, a minha avaliação também tem que ser pautada na capacidade do meu aluno de explorar, de instigar, de observar, de questionar, tá, pessoal? Então, com relação à progressão da habilidade, esse é um resumão geral. Agora eu vou abrir o espaço para vocês. Olha, foi realmente quase 1 hora de palestra, falei demais. Se a gente tiver a oportunidade para a escola, a gente vai trabalhar isso de forma diferente, mas agora é o momento de vocês, de trazer as dúvidas, o que está sendo difícil aí na escola, qual que é. Aproveita que a gente está aqui para orientar vocês. Então, agora eu paro e vocês começam. Quem vai ser o primeiro corajoso? Que está ou para ajudar a complementar, porque vocês estão numa sala que tem várias escolas e de repente vocês podem trocar experiência. O bom dessa ferramenta é que eu posso interagir. Ninguém. Vamos lá? Onde? Penso que vocês poderiam olhar somente para o ensino médio. Penso. Que vocês poderiam realizar uma live somente para o ensino médio. Sim, a gente pode fazer essa só com o ensino médio, porém o processo de planejamento e habilidades é o mesmo. Eu até estou com a
a BNCC do ensino médio aqui, né? Porque o processo é o mesmo. Vamos pegar uma habilidade? Olha lá, essa aqui é de português. A diferença da BNCC do ensino médio é que ela não vem descrito o objeto do conhecimento. Ela tem uma habilidade crua. Aqui, deixa eu pegar para vocês observarem, não sei se vocês... o objeto de conhecimento do fundamental, aqui ó, tá o fundamental bem aqui, não sei se tá dando para vocês visualizarem. Eu vou chegar bem pertinho aqui da câmera, acho que vai desfocar. Mas essa é a do fundamental. Tem toda a parte introdutória, igualzinho tem a do médio. O que tem de diferente no fundamental? Eu tenho aqui o objeto de conhecimento descrito. Mínimo, esse é o objeto de conhecimento mínimo. E esse objeto de conhecimento está dentro da habilidade. Se você ler a habilidade, você consegue identificar o objeto de conhecimento. Então, a BNCC do fundamental tem isso. A forma de planejar vai ser a mesma para o médio. A diferença é que o professor do ensino médio, ele vai ter a habilidade crua e ele vai precisar identificar o objeto de conhecimento. Olha só, a habilidade, vamos ler uma aqui, ó, de português, não é da minha área, vocês vão ter que me ajudar. Analisar elementos e aspectos da sintase do português com a ordem dos constituintes da sentença. Então aqui o verbo já aparece de início. Qual que é o verbo aqui? Analisar. Então todas as atividades pautadas vão ser dentro de atividades que possibilitem o meu aluno analisar. E aí ela vem descrevendo todos os objetos de conhecimento e os complementos desse objeto de conhecimento. Ou seja, ela é igual. A forma de apresentar aqui, que está um pouquinho diferente, e não tem o objeto de conhecimento aqui, separado. Então, o professor, se subentende que o professor do ensino médio já vai olhar para ela e... Olha, eu já sei qual é o conteúdo. Vou falar conteúdo, mas é objeto de conhecimento, viu, gente? Eu estou errada. O termo agora é objeto de conhecimento. Oi? Estão pedindo para eu explicar um da biologia. Vamos lá. Também gosto dessas. Eu fui para aula de português para vocês verem que é tudo igual. Então, vamos lá. Vamos achar uma aqui de ciências da natureza. Tem matemática... Ciências da natureza. A habilidade de ciências da natureza também tem um código alfanumérico. O interessante aqui dentro do ensino médio é que as habilidades, elas perpassam os 3 anos. Lembra que o final do processo é que o meu aluno consiga criar, consiga elaborar, consiga transformar. Então são habilidades muito complexas e elas vão estar aqui dentro do ensino médio. Então significa que eu repito elas no primeiro, no segundo e no 3º ano. Então elas falam que é de EM, que é ensino médio, 13, primeiro, segundo, 3º ano, ciências da natureza e suas tecnologias, habilidade 201. Tá? Então essa habilidade, ela fala assim, analisar e utilizar modelos científicos propostos em diferentes épocas e culturas para avaliar distintas explicações sobre o surgimento e a evolução da vida, da Terra e do universo. Ou seja, eu tenho o verbo, ainda aqui bem de início, e tenho o que eu vou fazer, que é analisar modelos. Mas qual que é o meu conteúdo? A evolução da vida, a criação do universo, né, da Terra. Então, através do que? O meu aluno vai ser capaz de visualizar um esquema, um modelo e conseguir ver essa explicação ou essa análise dentro desse modelo. Ou seja, tá tudo aqui igual tá lá no fundamental. Eu tenho verbo e eu tenho objeto de conhecimento dentro da habilidade. O que tem que mudar na nossa prática? É o meu foco. Aqui o meu foco é que o meu aluno analise. Não eu, professor, levar um modelo para ele e olha, vocês vão ver isso, eu fazer essa análise. É isso que a gente precisa mudar. A gente precisa mudar o foco do processo. Não é o professor fazer a análise, e sim o aluno, tá? Gente, eu falei de novo e era para vocês falarem. Tô esperando. Vamos lá? Senão eu vou tomar um momento de vocês. A gente tem disponibilizou 1 hora para que vocês, né, falassem. Se não tá confortável em falar pelo vídeo, escreve no chat. Tem alguém que quer falar?
vou fazer igual professor, eu tenho perguntas. Se não falar, eu vou perguntar. Tô brincando, pessoal. Mas eu gostaria muito que vocês falassem sem receio nenhum. Qual é a dificuldade, o que vocês estão observando? Porque, na verdade, a função do coordenador, apesar da gente saber que vocês fazem outras demandas, e é uma questão que a gente está tentando trabalhar muito com o gestor da escola, para que vocês estejam focados nesse planejamento. E eu sei também que muitas vezes a gente, quanto especialista, eu sou especialista, a gente, né, quando vem o coordenador, a gente acaba rejeitando. Então eu peço que vocês tenham muito jeitinho, porque a gente domina sim os conteúdos, mas a metodologia é vocês. E essa questão de vocês olharem para o verbo e conseguir visualizar as possibilidades de aula que o professor pode fazer, vai ajudar muito nesse processo. Ninguém? Ah, vem vindo uma aqui, vamos lá. Opa. Bom dia, me chamo, vou por ordem aqui, né? A gente respondeu a questão do ensino médio e vamos organizar uma só para o ensino médio, já está anotado ali, a gente, na hora que terminar aqui, vamos pensar só no ensino médio, vamos fazer só com o ensino médio, já que a gente já está utilizando a ferramenta. Aí, Escola São José. Você citou os 3 processos da fase das habilidades, sendo que a primeira habilidade é de observação, a terceira habilidade de ação. Ah, tá, eu não citei, não, a transformação, era isso, né? Eu estudei esses dias, olha só, eu estava estudando, então eu tenho 3 grandes macros. É a observação, a transformação e a compreensão. Então, pensando que aqueles verbos que eu fiz naquele cronograma podem ser encaixados nesses 3 grandes macros. Então, a primeira grande habilidade cognitiva é o ato de observar. A terceira é de transformação, né? Ele consegue já compreender, ele consegue já conceituar e ele consegue já abstrair isso e de repente fazer uma explicação de forma diferente. Eu vou dar um exemplo bem prático. No ensino médio, os alunos já são capacitados a fazer isso. Então eu pegava lá, vou falar dentro da minha área, evolução. Um conceito complicado, mas eu quero que vocês peguem a evolução e expliquem para mim de forma diferente numa poesia. Então eu já consigo transformar aquele conceito fixo em uma coisa de forma diferente. É o mesmo conceito, mas eu consigo passar com outras palavras, de outra forma. Então eu estou transformando isso. Então ele só é capaz de fazer isso quando ele está já nessa segunda fase da habilidade cognitiva. A outra é a compreensão. A compreensão é o raciocínio. Eu consigo raciocinar e vou dar um exemplo prático. Resolver um problema. Eu estou com um problema do lixo. Quais seriam as possíveis soluções? O que está causando aquele problema, aquele acúmulo? O que eu posso fazer? Quais são as minhas estratégias? Então, além de eu já ter observado, de eu conseguir transformar esse conceito nas minhas palavras, eu consigo abstrair e explicar. Olha, tem microfone aberto. Tá? Eu consigo explicar esse conceito da minha forma, então eu consegui abstrair o conceito. Primeiro eu observei, internalizei, memorizei aquele conceito. Agora eu já sou capaz de explicar com as minhas próprias palavras, de transcrever aquilo. E aí a terceira habilidade, a macro, é quando eu pego essa abstração que eu sei fazer e transformo ela para a minha realidade, modifico a minha realidade. Então, o objetivo das habilidades é que eu torne esse aluno capaz de mudar toda uma história, capaz de utilizar o conhecimento a seu favor, tá? Então, são esses 3 polos: observação, transformação e compreensão, tá? Aí, acho que respondi a questão do São José. Agora vem a É da onde? Cigleide, bom dia, me chamo Cigleide, sou coordenadora do Colégio Eliacema Moura Leitão de Novo Acordo. O meu questionamento é em relação à adequação do SGE, quando haverá essa adequação na parte estrutural do sistema. Pessoal, essa fase, a gente acho que já entrou nesse assunto, mas vou repetir aqui para vocês. Nesse momento não vai ter essa mudança. O que você tem que compreender, coordenador, para ajudar? Lá no SGE tem um espaço que é conteúdo, correto? O conteúdo é a mesma coisa que objeto de conhecimento.
Se eu, professor do fundamental, já estou utilizando a base, eu vou pegar os objetos de conhecimento que tem descrito na base. Então, a base do fundamental já tem os objetos de conhecimento. Se eu sou do ensino médio, o ensino médio faz a sugestão que vocês continuem utilizando o referencial. Só a forma de planejar que precisa começar a ser alterada na escola. Lembrando que é o aluno no centro do processo. Então, SGE possivelmente, mas eu não tenho esse aval, porque a gente representa a diretoria regional, não a secretaria, mas a gente acha, né, achômetro, que essas mudanças se darão a partir do ano que vem. Vai ter lá no SGE a aba, né, habilidade, competência, para que o professor possa colocar. Mas sabe, pessoal, eu não fico muito ligada nessa questão de papel e de registro. Registro é possível de tudo. O que a gente tem que se preocupar é com a prática, tá? Então, lá a pergunta da coordenadora, provavelmente o ano que vem. Agora tem aqui do Vila União. Vamos ver. Nesse sentido, o professor muda o foco e o aluno analisar entre o protagonismo. É isso mesmo, né? Todos esses programas e esses projetos é para que eu torne um aluno mais protagonista. Aí a gente entra numa questão assim grandiosa, que é engajar esse aluno no processo, porque às vezes eu preparo essa aula, mas meu aluno rejeita. Isso é uma dificuldade que a gente vai ter que vencer junto e que nós vamos precisar muito da ajuda desse coordenador e desses especialistas em seres humanos, porque eu preciso acender essa vontade do aluno em fazer as coisas. Isso eu acho que é a nossa maior dificuldade. A nossa dificuldade não vai ser em fazer esse planejamento, em compreender essa habilidade e vincular essa com a competência. A nossa maior dificuldade vai ser engajar nossos alunos, porque a partir de agora eu já compreendo que a ação é deles e não minha. Deixa eu ver se tem mais pergunta. Os livros didáticos já terão os objetos de conhecimentos alinhados à BNCC? Bom, o do 1º ao 5º ano já vieram alinhados à BNCC. Esse ano vocês escolhem do 6º ao 9º ano, eles já vêm alinhados da BNCC, e o ano que vem do ensino médio, tá? Mas lembrando que essa questão do conteúdo não é o foco da BNCC. O foco da BNCC é a habilidade é a ação que eu vou fazer. Então, o conteúdo, basta que eu faça uma análise. Bom, eu vou trabalhar a habilidade 01, a habilidade 01 trabalha matéria. Vou lá no livro didático e tem esse conteúdo matéria, eu vou utilizar o que está aqui. É para que a gente saia disso. Então, o livro didático é apenas mais um recurso para que o professor tenha um material de apoio, tá? Mas não é o único recurso da escola a ser utilizado. Outra coisa que fica bem interessante, mesmo que eu ainda não tenha esse livro que já esteja adequado, mas todos eles vão vir, tá? Então, isso é um planejamento geral a nível nacional, então todos os livros e editoras já estão trabalhando muito para isso. Eu tenho muito material na internet, pessoal. Coordenadores, 9 escolas, principalmente do fundamental. Eu não vou falar assim do médio, mas no médio vocês podem ir para o portal do MEC, tá? O portal do professor. Já tem muita coisa boa pronta lá. Tem aulas prontinhas. Tem habilidade que a gente acha que é tão simples e que tem 9 ou 10 aulas para ser desenvolvida uma única habilidade, mas está pronto, tem sugestão, faz menção a link, ao qual, então assim, para facilitar a vida do professor, então tem muito material. Então os livros eu respondi, vou para a próxima, da Elisângela. Realizar uma webconferência com as PCAs e professoras por área, essa é a nossa intenção. Tá? A gente, acho que foi até a Samira, mandou um e-mail pedindo para vocês tempo de planejamento, né, o cronograma de planejamento. A única dificuldade é que tem escolas que o professor trabalha em 2, 3 escolas e ele não tem esse planejamento naquela data, mas é possível entrar em um acordo. Nós do currículo estamos dispostos a vocês mandem o pedido, falam, olha, a gente talvez não possa ir na escola, mas tal dia e tal hora, vamos fazer uma web? Vocês vão conversar com os professores e auxiliar. Outra coisa que eu quero deixar bem claro,
que a função desse trabalho é de vocês, coordenadores, essa linha de frente com o professor. Mas nós estamos aqui, quanto especialista, se você está vendo que tem uma dificuldade e precisa de uma sugestão de atividade, pode chamar o currículo. Olha só, eu sou coordenador da escola tal, estou tendo uma dificuldade com atividade na área tal. Currículo, o que você me sugere? Isso é a nossa função, nós vamos lá buscar, não que a gente tem a capacidade de elaborar. De vez em quando a gente faz umas artes, elabora umas aulas aí, mas a gente pesquisa muito, lê muito sobre o assunto, né? Um assunto agora que está sendo muito debatido aqui no currículo é essa questão de engajar os nossos alunos, quais são as práticas que engajam eles, porque a gente sabe que a dificuldade maior vai ser de quebrar essa barreira e de botar o aluno na ação, a gente vai precisar instigar isso. Então, coordenador, está com dificuldade em qual área? Entra em contato com o currículo, entra em contato com a Iane, pede essa assessoria, porque nós estamos aqui para assessorar o coordenador, tá? E assim o coordenador poder assessorar o seu professor. Vou para a próxima aqui. Tá. O setor sul está perguntando sobre o livro, os livros didáticos do ensino fundamental vão vir de acordo com a BNCC. Sim, pessoal. Todos os materiais, antes mesmo da BNCC ser o foco do momento, as editoras já estavam trabalhando por isso. Uma coisa que vocês podem ter certeza é que todas as editoras participaram do processo, tá bom? Eu respondi essa questão. Tem o microfone aberto. Tem alguém querendo falar? Estou fazendo dieta direito e também não estou com o código direito, tudo bem. Tem. Eu não ia mais voltar naquele posto lá. Manuel Silvério Dourado tá com o microfone aberto. Você quer falar com a gente? E eu tô escutando o assunto aí tá bom. Obrigada. Não foi nada. Pessoal, tem mais dúvidas? Vamos lá. Olha, aproveita para tirar as dúvidas. Qual é a dificuldade que vocês estão encontrando? Os professores... vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Se foi enviada a BNCC fundamental impressa. Pessoal, a BNCC, você precisa ir para o site do MEC, o site oficial. Lá no site oficial eu tenho a BNCC digital. Eu sei que tem muitos professores que não têm essa habilidade com as redes, tudo, mas a impressa não foi. O que vai, assim que tiver publicado, é o documento curricular do Tocantins, que são coisas diferentes, tá? Mas o nosso foco e a nossa orientação quanto secretaria é que vocês já comecem a utilizar a base. E se vocês tiverem dificuldade, vocês depois vão me mandar... A Luzivalda fez até um tutorialzinho para entrar no site do MEC, para baixar a BNCC e ter esse documento disponibilizado online, tá bom? Então, o documento, a versão da BNCC é online. O que vai impresso para as escolas vai ser o documento curricular do Tocantins, que a gente acredita que queríamos muito que já tivesse na escola, mas está em fase de diagramação, ele já foi feito, já está batido o martelo, já foi aprovado pelo Conselho Estadual de Educação e provavelmente a Secretaria disponibilize uma cópia para cada escola, tá? Mais pergunta? Alguém de vocês quer falar, quer abrir a câmera para poder tirar dúvida? Gente, eu falo demais, queria tanto que vocês falassem mais comigo, estou esperando aqui o contato, as dúvidas, nem que for para falar assim, vocês estão fazendo isso errado, a gente aceita a sugestão, porque a coisa só vai melhorar com relação às sugestões. Sei que vocês queriam algo mais presencial, mas realmente demanda recurso, isso é uma coisa que não tem, mas não impede que a gente faça da forma que é possível se fazer, que é esse contato aqui que a gente está tendo com vocês. Vamos lá. Nossa, eu tô feliz da vida. Todos, eu acho que tem aqui, ao todo são 38 pessoas participando. E legal, vocês estão dominando muito bem o assunto. Tá tranquilo?
como que tá aí na escola esse planejamento? Como que vocês estão fazendo para acompanhar esse planejamento, para verificar se esse professor realmente está utilizando a base, está, né, alterando esse formato de planejamento? Porque tem muitos professores que já fazem isso muito bem. A questão sempre é essa, aluno no centro do processo, que é uma coisa que preocupa muita gente, porque se a gente olhar bem para a BNCC, toda a BNCC trabalha para esse norte, né? Que o meu aluno seja esse protagonista, que o meu aluno seja esse autor. O professor vai ser mero mediador desse conhecimento, para que ele possa tentar, sem som. O som não tá pegando aí para vocês? Quem foi que falou que tá sem som? Tá todo mundo escutando? Saiu. Oi? Estão me escutando, gente? Só dá uma... Sim, legal. O Sen tá respondendo, Elisângela tá respondendo. Pode ser o deles lá. Talvez você desligou meu microfone. Responde, você pode responder aí, Lu. Só coloca para ele que talvez desligou o microfone. Então, eu vou abrir mais um slide só, né? Enquanto isso, se vocês quiserem elaborar uma questão ou uma pergunta, aproveita enquanto eu vou arrumar aqui o slide para vocês fazerem isso, e vou entrar bem adentro mesmo essa questão de planejamento, que é o que a gente veio falar hoje. O recado era sobre a progressão, então vocês entenderam que tem toda essa progressão ao longo do documento. Vamos lá. Tá aparecendo para vocês a pirâmide? Estão conseguindo visualizar? Sim? Então, isso aqui é o processo cognitivo. Eu acho que eu já mencionei isso em alguma outra web, mas nem todas as escolas conseguiram participar da web, tá? Então, ela trabalha isso. Olha só, se a gente perceber mesmo as primeiras habilidades, que são aquelas de observação, vão estar pautadas no início da pirâmide, olha. Né? Aqui eu começo a ter as habilidades de observação. Então eu vou ler, eu vou escutar, eu vou ver, eu vou tocar, né? Eu vou sentir. Isso tudo tem a ver com o processo cognitivo do aluno e se dá muito nas séries iniciais. Lembrando sempre que se eu, quanto professor, percebo que a habilidade daquele ano série está muito elaborada porque o meu aluno não tem esse processo cognitivo definido ainda, então cabe a mim a retornar ao topo da pirâmide e começar a contemplar habilidades mais simples que levem à observação. Porque primeiro eu preciso conhecer, eu preciso ter aquele contato com aquele objeto de conhecimento, para que depois eu possa transformá-lo e compreendê-lo. Tá? E vocês vão vendo que vai ao meio da pirâmide, eu já começo as transformações, né? Que é aquela 3 fases da pirâmide. Então eu vou utilizar mais órgãos do sentido e vou também começar a abstrair as coisas. Eu consigo pegar o que eu escutei e vi e começo a repetir, relatar, numerar, reproduzir. Então eu começo a transcrever aquilo que eu vi. Quando eu falo transcrever, não é repetir igualzinho o que me foi falado, não. É transcrever da minha forma, é demonstrar aquele conteúdo que foi absorvido, aquele objeto de conhecimento que foi absorvido da minha forma. Aí se vocês prestarem bem atenção, quando eu venho para base da pirâmide, né, o nível de aprendizagem é gigantesco, é maior, e as minhas habilidades também já estão mais elaboradas. E as ações passam a ser quase que 100% de autonomia dos alunos. Olha lá, quando fazemos e quando ensinamos os outros. Então, que são estratégias bem legais. E essa pirâmide é bem legal. Já tem muita coisa em pesquisa sobre como as pessoas aprendem. Tá, pessoal? Bom, tô esperando mais alguma pergunta. Que agora já são 10h21. Foi bem rápido, foi bem tranquilo hoje. O setor sul não tá ouvindo, talvez está desativado o meu microfone aí. Né? As outras escolas estão ouvindo. Tem uma pergunta aqui.
Tenta ativar o microfone. Escreve para ele, Lu, tentar ativar o microfone. Vamos lá. Pessoal, vai ficar gravado. Talvez não esteja disponível no site não, no canal da regional, mas vai estar lá. Então, tudo que foi falado aqui, tá com dúvida, vai poder consultar novamente. Então, vamos lá, para a pergunta do Vilunião. A dificuldade para o professor planejar está em identificar quais conteúdos serão trabalhados em cada bimestre. Daí a importância de encaminhar o quanto antes o documento curricular do Tocantins, né, com os objetos de conhecimento. Bom, isso é uma pergunta interessante e eu agradeço o Vilunião pela essa deixa. A gente tem essa coisa fechada, né? Nesse bimestre eu tenho que trabalhar isso. Eu acho que eu iniciei falando que todo o nosso foco não é o conteúdo, é a habilidade e a ação dentro da habilidade. O meu conteúdo vai ser um meio para eu desenvolver essa habilidade. E aí, um conceito bem legal para deixar os professores tranquilos é que eu tenho que desenvolver um número X de habilidade dentro do ano, tá? Eu não preciso estar fixada ao bimestre, é dentro do ano. E que legal que eu, professor, possa olhar para toda aquela gama de habilidade. Tem salas que tem anos sérios de ciência que tem 10, 12, 17 habilidades. E eu olhar e de repente eu falar assim, bom, essa habilidade é a número 4, número 5, mas ela eu não vou fazer agora, eu vou fazer no quarto bimestre, né? Era para fazer no segundo. Então ele pode ir e voltar, tá? Nesse quesito, porque as habilidades têm que ser trabalhadas dentro do ano série. E um conceito que fica muito fixado e que a gente precisa começar a se libertar é do objeto de conhecimento. A gente está fixado no objeto de conhecimento e a questão aqui é eu contemplar habilidades, tá? Então, quando eu falo de habilidade, é o verbo dentro da ação. Esse documento, olha, eu sei que as escolas pedem muito isso. Se eu tivesse a força, eu já distribuía para todo mundo, mas não depende da gente. A gente aguarda a secretaria para disponibilizar esse documento dividido por bimestre. Mas a maioria dos estados não tem essa divisão por bimestre. Será que a gente está certo? Será que eu preciso ficar fechado? O conceito maior é que a gente saiba que eu tenho uma quantidade de habilidade dentro do ano sério e essas habilidades têm que ser contempladas durante o ano letivo, tá? E isso possibilita e dá uma liberdade do professor ir, voltar, conforme ele vai percebendo a aprendizagem do aluno. Bom, tem uma pergunta aqui do Darcy Chaves. Uma contribuição legal. Darcy Chaves. A BNCC traz consigo o aumento da complexidade das habilidades conforme o professor vai passando de fases com seus alunos. Visto que nosso maior público é composto de alunos da EJA, como trabalharemos essa progressão? Será mais acelerado o ritmo dessa progressão ou será dado de forma igual? Olha só, se a gente pensar que nós estamos lidando com adulto, a gente imagina que as habilidades da primeiro grupo, né, já foram elaboradas. Aí eu, quanto professora, tentaria resgatar, visualizar o que o meu aluno tem de conhecimento. Se eu percebesse que ele não tem aquele conhecimento, aquela observação, né, porque a primeira habilidade é de observação, eu tentaria estabelecer habilidades que estão lá no início para ele, traria essas habilidades e tentaria entrar no que ele precisa saber. Realmente o EJA é uma situação complicada devido à redução do tempo de trabalho com esse aluno. Mas o que é o EJA? Né? A gente precisa entender também o que é o EJA legalmente. O EJA é um programa do governo para essas pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar, para que elas tenham esse certificado. Então eu acho que tudo que a gente conseguir dentro do EJA é um ganho. Isso não quer dizer que eu não tenha alunos de EJA que vão fazer universidades, né? Eu conheço professores que fizeram EJA e que hoje são professores top de linhas, mas eles tinham bem definido aquelas habilidades iniciais, porque a gente fica preso, pessoal, no conteúdo e não na capacidade do sujeito de executar alguma ação. É essa concepção. Se a gente perceber as perguntas anteriores, lá é livro didático, é objeto de conhecimento. Não é isso que a gente foca. Ah, mas Cibele, o Enem,
As provas estão focadas no objeto de conhecimento. Sim, mas nem todo mundo vai ser letrado, nem todo mundo vai ser especialista, nem todo mundo vai ter essas habilidades, né, cognitivas tão aprimoradas para ser um doutor, um mestre ou um especialista na área que ele for trabalhar. O que eu preciso desenvolver é a capacidade do meu aluno de se colocar no mundo, né, de se relacionar. Isso é muito importante. E aí a gente trabalha com esses objetos de conhecimento que vão ser medidos em provas externas. Quando eu entender esse processo de desenvolvimento cognitivo do aluno, eu creio que as provas externas também vão ter sucesso, né? E aí a gente estava fazendo uma estimativa aqui com relação aos índices e notas de IDEB, e a gente percebeu que muitas vezes o aluno tem notas boas nas provas externas, porque foi feita uma estimativa do número de reprovados na escola, porque o IDEB é isso, né? Número de reprovados mais a prova externa. E por incrível que pareça, o que levava o IDEB das escolas para baixo era o número de reprovado. E aí a gente tem que entrar naquele quesito, aí eu vou falar sem pudor nenhum, de avaliação. Será mesmo que nós estamos conseguindo avaliar bem esse aluno? Será que realmente ele não aprendeu? E aí a gente joga todo o nosso trabalho lá para baixo. Se vocês fizerem isso, não estou dizendo aqui, não confiem em mim, mas depois entrem em contato com o Márcio, entrem em contato com o pessoal da regional que cuida dessa parte da estatística, vocês vão ver que o que leva o resultado do IDEB lá para baixo e fala assim, seu aluno não aprendeu, não são as provas que eles fazem externamente, e sim a quantidade de reprovados que tem dentro da escola. Mas isso é um outro assunto, tá? Então, a pergunta dela foi em relação ao EJA. Então, o EJA, o documento base é para todo mundo. Aí, o governo, né, supõe-se, é um direito deles. Eu creio que não seja possível contemplar todos, mas o máximo possível, né? E isso vai depender muito da condução do professor e dessa visualização e conhecimento da sala, tá, pessoal? Mas tem que ser trabalhada essa progressão e essas habilidades também dentro do EJA. É o mínimo comum nacional. Seja EJA, seja a especialidade que for, eu preciso contemplar. Uma progressão de habilidade. Eu não entendi a pergunta da escola Vila União. Só mencionou, né? Uma progressão de habilidade. O som do setor sul melhorou, legal. Tá. Ok, mais alguma pergunta? Alguém quer falar? Eu queria ver vocês. Pede a imagem aí, eu abro aqui, todo mundo vai visualizar. Quer fazer uma contribuição? Quer dar uma opinião, gente? Quem que arrisca? Ou até mesmo fazer uma crítica, vamos melhorar o processo que vai acontecer. E também quero deixar bem claro, me colocar à disposição, quanto técnica de ciências da natureza, quando vocês estiverem tendo dificuldade nessa área, chamem a técnica, né? Chamem a assessora, vamos marcar o web se eu não puder ir na escola, e vocês marcando com a gente, vamos estar aqui para orientar vocês. Tem alguma escola que quer fazer uma parte, quer falar? Vai ficar gravado, vai pro canal, ó, vamos participar. Olha só como é difícil engajar as pessoas. Só se eu der, tem umas teorias que falam que eu preciso dar feedback e premiar os alunos. Qual que é o prêmio? Eu tinha que ter trazido uns bombons, assim, quem falar ganha um bombom, ganha uma balinha. Tô brincando, mas o assunto é sério. É muito difícil engajar as pessoas a participarem do processo, e essa dificuldade eu tenho com vocês, que eu queria que vocês participassem mais, dando um feedback, mas realmente é uma coisa que foge ao meu poder, e assim é a sala de aula. Muitas vezes eu preparo aquela aula, mas engajar o meu aluno é sempre um problema, e a gente precisa começar a estudar um pouquinho como fazer isso na escola. Nenhuma perguntinha? Quer fazer uma palhinha? Quem quer fazer uma palhinha? Até aqui mesmo dentro da regional, se tiver alguém acompanhando, quiser, né, ajudar. Que assunto eu tenho bastante, senão eu fico inventando assunto, pessoal. Mas eu gostaria muito realmente que uma escola falasse, pra gente abrir o microfone para ela, para abrir a imagem para ela, para mostrar até mesmo que essa ferramenta é possível de interagir. Posso escolher alguém e abrir e colocar ele na tela? Vamos lá.
escola na tela aqui. Vamos lá, vamos ver quem que eu coloco. Vou soltar o meu dedinho aqui. Peça para ativar o áudio da escola selecionada. Sim, eu vou ativar. Vou pedir para selecionar. Vamos ver uma escola aqui que tá. Criança Esperança. Você pode ativar o áudio seu. E eu vou pôr você na tela, mas não tá aparecendo ninguém. Vocês estão visualizando? Só tem um Czinho do Criança Esperança. Liberar. Não tá aparecendo. Alguém tá vendo Criança Esperança? Não, tá difícil aqui, ó. Vou precisar da ajuda dos técnicos aqui. Mas creio que é só ela abrir o microfone. Consegue abrir o microfone? Ah, tá. Então vamos escolher uma outra escola. Tá sem o microfone. Vou parar aqui. Aí vou tentar São José. São José. Olha, tô vendo a sala do São José. Não sei se tá todo mundo vendo, só que eu tô vendo só a ponta da cabeça. Cadê a coordenadora de São José? Tá ruim. Eu acho que é a câmera dela que não tá focada nela. Olha aqui, Luca, como tá. Eu queria muito que o São José tentasse arrumar a câmera. Abaixa o computador mais pra você. Tá me escutando? Você tá no notebook? Isso! Aí, linda! Vou habilitar seu microfone. Pera aí. Aqui. Não foi. Não, ela que tem que habilitar. Você tem que habilitar seu microfone. Como que eu faço para pôr ela para apresentar de novo? Só clicar. Só clicar aqui. Ela sumiu. Pronto. Aí. Agora ligou. Ótimo, agora ligou. Agora é a vez do São José. Então, Sibeli, bom dia. Na verdade, eu sou ali coordenadora do Darcy Chaves. Oh, que legal. Eu fiz as duas perguntas do São José e do Darcy. Mas, na verdade, o Darcy, o São José, está com as coordenadoras no momento agora ocupadas. As duas estão ocupadas. E pediram para eu ficar aqui, né? Representando as duas escolas. Essa é a verdade. Que legal. Primeiramente, eu gostaria de falar que está sendo de grande valia essa formação para mim, né, enquanto coordenadora. E você está explicando muito bem a questão da progressão das habilidades. Muito importante para mim. E a questão da EJA realmente foi fundamental para mim, né, enquanto coordenadora pedagógica, representando aqui. Por quê? A gente percebe que tudo na EJA é mais acelerado, né? Então, essa foi a minha dúvida. Caramba, mas nós temos várias fases da EJA, né? Agora em junho já terminamos mais um ano letivo e tudo. E aí, como a gente vai trabalhar nessa perspectiva? Mas tranquilo, você já falou para mim a minha dúvida. O que eu posso falar da EJA é que está sendo preparado um material de currículo dentro da SEDUC, que eu tenho contato muito com a Letícia, de Ciências da Natureza, e ela está preparando um material para tentar ajudar vocês aí com o EJA. Mas realmente a gente sabe que é uma condução difícil, porque são muitas habilidades que vão ter que ser trabalhadas em tempo reduzido, né? Vocês são heróis. Obrigada. Nada, obrigada a você pela participação. A gente queria realmente que tivesse essa abertura para vocês falarem. Eu vou escolher outra escola, você é linda. Brigadão, viu? Aí você pode fechar seu microfone, eu vou buscar outra escola aqui. Vou abrir pro 100, vamos lá. Vamos colocar o 100 aqui. Lucas, é só clicar aqui. Ok, mas não tá aparecendo a imagem do 100. Fala do 100. 100 tá com arauto. Fixar tela? Não. Depois Só você vai lá clicar. Isso. Ok. Ele tá sem câmera, tá escutando, tá com áudio. Ativa o áudio de vocês. O sem tá com arauto pode ativar o áudio. E ele respondeu alguma coisa no chat? Hã? Não tem ninguém? Será? Não
Estamos ouvindo. Eu queria ver a sua imagem, é isso. É só para mostrar que é possível a gente interagir, pessoal. Porque, na verdade, essa é uma ferramenta que, se vocês tomarem posse, vocês também podem utilizar para engajar o aluno, de repente, a entrar em contato e tudo mais. Desligou o microfone. O microfone está desativado, o meu? Não, o dela. O dela. Ela Não, tem que tá ligar. parado lá. Ela tem que ligar o microfone. Quando você ligar o seu microfone, você vai conseguir... A gente vai conseguir te ver. Tá, ficamos sem áudio. Ficamos sem som. Ficamos sem som. Tá aparecendo. Passa. Só pra uma coisa. Pronto. Oi. Foi. Só não tô conseguindo ver a sua imagem, mas tô escutando você falar. Tá sem áudio, Tá sem áudio? Tá. Eu tô escutando alguém falar. Vamos tentar uma outra escola, então? Tem Itaguaral que está aqui. Isso, que legal. Você pode falar alguma coisa? Qual que é a dificuldade aí? O que vocês estão precisando? Bom dia. Dia. Está falando Erotia daqui do Itaguaral. Eu acho assim, pelas reuniões que nós já tivemos, pelo processo das conferências, acredito que para a EJA, eu acho que positivo, porque essa metodologia, essa nova forma que vai ser a BNCC, vai facilitar e melhorar a aplicação do objeto de estudo, das situações pedagógicas na EJA. Acredito que o que mais vai ganhar seria a modalidade EJA. Você vai ter abertura para fazer mais trabalhos com eles e não ter aquela rigidez, aquela coisa engessada de ter que ter aquele determinado tempo. Como tem essa flexibilidade de trabalhar tanto para frente como para trás, meio, fim, então a EJA vai ganhar bastante confiança. Acredito que a EJA vai ser uma das mais favorecidas, lógico, em todo o processo. É uma contribuição. Vejo como forma positiva a BNCC. Legal. Legal, obrigada, Erotildes, obrigado, Sen. Eu vou puxar outra escola aqui, porque eu tô querendo ver a imagem de vocês e quero que vocês percam, né, o medo de interagir. Bom, aqui, vamos lá, eu puxei uma escola aqui. Como que eu vou falar? Eu tô no no militar, no colégio militar, tô vendo a coordenadora. Vamos lá? Eu quero a participação do militar, desculpa, do colégio militar, o CPM 2. Eu acho que eu conheço essa moça aí. Pode habilitar o seu microfone, tô te vendo. Pode habilitar o seu microfone e falar das dificuldades que vocês estão tendo, o que vocês têm necessidade. Para que a gente possa daqui estar se planejando e tentando ajudar vocês. A palavra é de vocês. O nosso microfone está aberto? Tá aberto. Eu tô escutando tudinho. Não fala mal de mim, não, só eu escuto. Não, você é ótimo, viu? Tá muito bom. Essa faralda aqui tá assistindo e tá amando. Tirando muitas dúvidas. Tá? Vamos buscar nossos bombons, Sibeli. Ok, pode vir. Vamos lá, agora é a vez do militar. Tem algum coordenador do militar que quer se posicionar? Então vem aqui pra frente da tela. Não, que medo é esse? Vou ter que trazer o bombom. Gente, a maior dificuldade que nós temos é engajar as pessoas a participar do processo, né? E aí eu sinto essa dificuldade com vocês e garanto que o professor sente essa dificuldade com o aluno. Eu queria que vocês dessem um depoimento. Qual que é a dificuldade que vocês estão tendo? O que vocês queriam que nós, quanto regional, né, dessemos de retorno, algo que pudesse ajudar aí, de repente pesquisar uma nova prática, eu não sei quais são, né, as necessidades. O microfone deles está O microfone deles está, o microfone do militar está desabilitado, pessoal. Precisa habilitar o microfone. Quem consegue aí? A câmera dele está bem desfocada. Estão bem longe. Acho que eles estão arrumando o microfone.
Só um minutinho, a gente tem uns tempinhos aqui ainda, ó. Eu vou descer essa barra de rolagem aqui, vou escolhendo as escolas. Ou se tiver alguma escola que quer realmente participar, de repente eu não estou vendo, não estou visualizando, mas é só se manifestar. Bom aluno é aquele que se manifesta. Bom, acho que não está fluindo lá no militar. Vamos deixar eles se arrumarem. Eu vou tentar o CPM 1. Vou lá pro CPM 1, ó. Vou pôr o CPM. Aqui, tô vendo o CPM. Tô vendo uma coordenadora, CPM 1. Tô vendo uma coordenadora, ela deve estar lendo alguma coisa, tá uniformizada. Gostaria que alguém de vocês do CPM 1 abrissem o microfone e interagisse com a gente. Tem 3 pessoas aí, ó. Nós estamos conseguindo visualizar vocês aqui da regional. E por incrível que pareça, eles não estão prestando atenção que a gente está falando com eles. Interessantíssimo. Gente, eu estou falando com o CPM 1. Estou conseguindo visualizar 3 pessoas. O microfone dele está habilitado? Tá não. Legal. Desabilitar. Habilitado? Desabilitar. Legal, eles desabilitaram. Mas vamos lá, o nosso está aberto. Eu vou para outra escola, que interessante, né? Vamos ver o Dom Alano? Ele está aqui na minha lista. Mas eu estou fazendo isso mesmo. Não tem imagem do Dom Alano, não consigo. Eu vou descendo aqui. Coordenação pedagógica do São José eu já fui. Vamos ver essa. Aqui, linda, eu conheço essa. Acho que do Vila União. Tô visualizando, é a coordenação pedagógica do Vila União. Você tá na tela para todo mundo ver. Queria que você falasse, interagisse com a gente. Você tem que abrir seu microfone. Eu acho que ela ainda não visualizou. Tá aberto? Estão conseguindo visualizar ela aí? Acho que é a coordenadora do Vila União, não é? É. Creio que sim. Oi. Oi. Tá me ouvindo? O militar tá aparecendo agora. É isso? 1, 2, testando. Isso. Tá, estamos ouvindo vocês. Isso. Ó, isso, a gente tá ouvindo o militar. Só não estamos vendo ninguém, mas estamos ouvindo o militar. Vocês têm que... Eu tô vendo a coordenadora. Fala pra ela que eu tirei ela agora. Não, Espera bem, colocar um negócio aqui. Você tá com uma apresentação. Você tá com quem aberto? O militar. Na minha tela tá o militar. Eu não sei se está aparecendo para todo mundo. Você pode tirar os slides se estiver te atrapalhando. Quem que tá aparecendo? É a coordenadora, que é o seu nome dela? A do Vila União. Não, do militar. Do militar. Tá aparecendo a coordenadora do militar. Mas agora abriram o microfone. Isso, eles abriram o microfone agora. Oi. Isso, estamos escutando. A disponibilidade aqui da câmera e do alto-falante estão muito longe, então por isso que, né, a logística aqui do tecnológico está ruim. Por isso que está aparecendo a coordenadora lá e eu estou falando aqui e você não está me vendo. Não, tranquilo, mas a gente está te escutando perfeitamente. A gente quer que vocês se posicionem. Funciona, não funciona? Como vocês queriam essa interação com nós da equipe de currículo e quais são as necessidades de vocês, coordenadores, que estão lidando direto com esse professor? Olha, Sibeli, né? Isso. Sibeli, você sabe que a gente tem o projeto Jovem Ação, né? Então, o nosso currículo, a nossa estrutura curricular, a forma que foi feita, ele é um pouco diferente, acho que dos demais, né? Eu não sei, essas outras escolas estão aí, né? É lógico que o que a gente precisaria e o que a gente ouve mais dos professores de algumas áreas, como por exemplo as áreas de humanas, né? As áreas de ciência da natureza, a quantidade de aula e a própria estrutura para a gente trabalhar com os alunos, né? A gente tem muita dificuldade de fazer aulas diferentes, né? Pode parecer até estranho, né? Mas o tamanho que é o colégio, tudo, mas a gente encontra uma certa dificuldade. Então, o que a gente ouve mais da equipe pedagógica aqui
uma questão de estrutura para que a gente possa realizar atividades de uma forma mais diferente, né? E que pudesse, de certa forma, sanar esse problema de ter pouca aula, né? Filosofia, sociologia, em uma aula só, né? História, geografia, com 2 aulas, enfim. Então, é nesse sentido. E por outro lado, esse formato que é um formato interessante, eu acho que precisa melhorar um pouco a questão do ambiente, né, e tudo mais, a questão do horário, né, e trazer professores também para participar, né, desse momento. Lógico que a gente, como coordenadora, a gente ouve, repassa, né, e tal, mas o professor estando aqui, eu acho até que melhora a interatividade, né, entre a gente, entre o ambiente aqui e vocês. Que legal sua contribuição, eu anotei tudinho aqui e o intuito é esse mesmo. Nós, como técnicos da área, não conseguimos estar em todas as escolas, mas que bom que se a gente possa, de repente, vocês estão com uma dificuldade muito grande, agenda com a gente, vamos marcar e vamos interagir via web, vamos pôr esse professor no momento de planejamento dele, que ele esteja na escola. O que a gente precisa da escola é que a escola faça esse apoio técnico, né? Que é esse computador, que é possível se conectar, que é esse microfone, que é esse vídeo que é possível conectar. Eu anotei aqui a sua explanação com relação às áreas de humanas e ciência da natureza. A gente vem pesquisando bastante essa questão de aulas que a gente chama de diferenciada, né? Mas é que são aulas... O Colégio Militar tem uma estrutura totalmente diferenciada, até em quesitos de disciplina. E quando a gente fala de aula diferenciada, a bagunça é bem grande, né? Mas nós vamos tentar fazer uma adaptação e trazer atividades para vocês, está anotado. E com relação a essa sugestão de fazer com o professor, vamos marcar. Vocês marquem, e aqui vocês, dentro da regional, vocês têm o assessor de ciências da natureza, o assessor de humanas, né? Ciências humanas, o assessor de linguagem, o assessor de matemática, que é exatas, e o assessor de educação física, ou seja, vocês têm todas as assessorias, e a gente já está dominando esse processo e estamos preparados, basta que a gente consiga estreitar os laços, seja de forma presencial, seja via web, a forma que for possível, né, vocês solicitando, essa nossa função quanto assessor de currículo, é assessorar vocês, e se de repente o que eu repasso aqui não é possível você repassar para o professor, vamos junto, nós estamos junto com vocês. É para isso que a gente está aqui. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu acho que tem algum pedido aí, Luna? Tá caindo? Bate-papo? Só eu dizendo que consegue estar conectado. Tá, tem escolas que tá relatando dificuldade, pessoal, de se manter conectado. Então, se a gente for usar esse recurso, é um recurso que vocês não vão só utilizar ponto regional, tem formação de MEC, é um recurso que a escola pelo menos vai precisar se adaptar, ela vai precisar se aperfeiçoar, né? Um computador que possa fazer isso, um local que possa fazer isso, um microfone, se caso ela goste dessa interação. Outra coisa que eu vou deixar bem claro aí para vocês é que a regional, né, tá com um canal, todos esses vídeos, inclusive a participação de vocês, por isso eu instiguei bastante que vocês participassem, vai ficar registrado, e aí vocês entrem lá, se inscrevam no canal, e a gente vai tentar arrastar para aquele canal algumas sugestões que possam ser úteis, mas para que seja útil eu preciso dessa interação com vocês. Bom, a nossa web estava marcada para terminar às 11 horas, falta 9 minutos, então eu quero saber se alguém quer fazer alguma consideração final, né? E se quiser fazer alguma consideração final, eu abro para vocês. Eu agradeço as escolas que participaram, né, ativamente participando com perguntas, e estou abrindo a palavra para vocês. Se vocês não forem falar, eu vou fazer a consideração final e finalizar hoje aqui. Consideração final e finalizar. Ficou boa, ó, a redundância. Mas vamos lá. Tem alguém que quer se manifestar? Não tem bombom, né, gente? Da próxima vez eu mando bombom virtual para vocês. Estou brincando. Bom, então eu vou fechar. Mesmo porque vocês também têm outras demandas, a gente entende isso. É um prazer enorme.
Só uma observação, estou participando através do celular, maravilhoso, e realmente a gente pode participar da onde a gente tiver, né? Da onde a gente tiver, se a gente tiver essa ferramenta, dá para se interagir. Então eu vou fazer as nossas considerações finais. Primeiro eu quero agradecer em nome da Regional e da Cleiseni a participação de vocês, coordenadores, e nos colocamos à disposição, tanto a equipe pedagógica como as outras equipes. Vocês vão ver que vai acontecer outras com mais frequência. Aguardamos as solicitações de vocês. Gente, muito obrigado mesmo. Eu espero ter podido ajudar com relação à progressão da habilidade, porque o nosso tema de hoje era a progressão da habilidade. E aí eu espero que vocês, né, entrem em contato com esse professor de vocês e traga pra gente o que vocês precisam, porque nós somos, né, um ponto de apoio para vocês. Podem contar com a gente para o que der e vier, e todo o currículo e assessoria pedagógica está à disposição de vocês. Grande abraço, um beijão e até a próxima, tá, gente? Tchau, tchau e parabéns para vocês. Isso, estão falando aqui. Obrigada, a gente que agradece. Interessante finalizar outros webs. Vamos fazer outro sim. Se vocês toparem o processo, eu também estou aqui, não só eu, como toda a equipe de currículo. Vamos fazer uma de matemática, vamos fazer uma de ciências da natureza, de todas as áreas, né? Vamos fazer bem específica para ajudar com mais propriedade. Hoje foi um geralzão, mas a intenção é fazer dentro do componente, tá bom? Pessoal, grande abraço, bom almoço para vocês. Eu sei que muitos ainda vão continuar e precisando, nós estamos às ordens. Vou agradecer aqui meu amigo técnico, que sem ele, vem cá, Lucas, sem ele eu não faria nada disso. O Lucas que faz aqui, porque eu também não domino tão bem assim, de vez em quando me embanando todo. E a minha amiga Lu, que tá bem aqui do lado, né, fazendo suporte com as perguntas. Beijo, eu vou fechar aqui, fiquem todos vocês com Deus. Tchau, tchau.